Então, eu sou Alice, eu sou facilitadora de processos criativos, eu trabalho como coach e como consultora de negócios. Há uns anos aí, há mais de 6 anos, eu venho construindo ecossistemas vivos. Então, a minha intenção sempre é unir a tecnologia com a espiritualidade, os negócios com o bem-estar. Eu falo que a gente veio aqui por uma razão única e específica de ser quem a gente é. Então, que a gente possa sempre se conectar. Obrigada. Se conectar com o nosso propósito para que a gente possa, de fato, criar no mundo, se empreender com propósito, com intencionalidade. Seja lá aonde você esteja, criando um negócio ou dentro de uma empresa. Então, é sobre a gente estar na presença. Né? E hoje eu queria trazer um pouquinho sobre isso, assim, né? Trazer esse talk aqui, mesmo como um talk, assim, a gente possa também trocar mesmo, de fato, né? Não só eu falando, mas eu facilitando esse espaço para a gente abrir essa conversa e olhar o mindfulness, né, como esse lugar de presença, né, de desenvolvimento. A proposta aqui, né, do tema é falar sobre o mindfulness e o desenvolvimento integral. Como que a gente consegue se desenvolver corpo, mente, alma e impacto efetivo de dentro para fora, né? E o mindfulness pode ser essa ferramenta, né? O mindfulness ou meditação no português também, né, que a gente pode usar como essa ferramenta. Hoje eu também utilizo o yoga, né? O yoga é a base da minha metodologia também. Então, dando um contexto, assim, né? Para trazer um pouco às vezes, identificação, né? Eu sou formada em administração, sou pós-graduada em marketing esportivo e entretenimento, então eu sempre caminhei no caminho do marketing, da criação, da criatividade, da comunicação. E ao longo do caminho eu fui percebendo que o que eu gostava mais mesmo era lidar com pessoas, né? Era trocar, era entender o potencial das pessoas e naturalmente eu fazia muito isso. Olhava uma ideia, Laís também é bem assim, olhava uma ideia e, vamos fazer, então vamos criar, vamos acontecer e tal. E eu ficava pedindo para Deus, eu falava, Deus, olha só, vamos lá, eu consigo fazer isso muito bem já assim, sem ferramenta, mas me manda uma ferramenta aí que eu possa ajudar de fato mais as pessoas. E aí foi quando eu comecei a entrar no caminho do coach, porque é uma ferramenta, né? O processo de coaching é uma ferramenta em que você espelha a pessoa e você traz muito, puxa muito, né? Tem mais coaches aqui também, pessoas que usam essa ferramenta? Alguém? Eu já fiz, mas eu não exerço como profissão, não. Perfeito. Isso é interessante, né? É uma ferramenta. O yoga é uma ferramenta, o coach é uma ferramenta, o Theta Healing é uma ferramenta. Então, eu brinco que a gente tem uma caixinha de ferramentas e no processo a gente entende qual é a sua caixinha de ferramentas, né? Como que a gente integra tudo isso. Então, o coaching veio como essa ferramenta para ajudar outras mulheres, realmente, não só mulheres, mas a tirar os sonhos do papel e atuar, né? Como eu sou uma pessoa muito multipotencial e com muitas ideias, muito criativa, isso sempre foi a minha dor, né? Como ter muitas ideias e falar, tá bom, tenho muita coisa aqui acontecendo, mas como que eu coloco isso em ação, né? Tenho uma efetiva resultado, né? Então, o coaching veio como essa ferramenta, e aí, dentre várias outras, né, eu fui caminhando nesse processo e criando essa minha metodologia exatamente que une isso. Então, essas duas partes de branding, que é esse lugar são como se fossem duas engrenagens da minha metodologia. Então, tanto a parte de branding, de olhar para dentro, de tirar o melhor de você, quanto a parte de negócio, de estruturar esse negócio através do teu must, que é o ponto de elo entre o dentro e o fora. O que é o seu must? É o seu método único de servir ao todo. Eu brinco que é um acrônimo, né? Mas em inglês essa coisa do tipo must. Qual que é o seu tipo must have aqui? E cada uma aqui tem o seu. Então, hoje a proposta é que a gente consiga acessar um pouquinho, né, do must de cada uma através de algumas práticas aqui, dessa troca também. Então, sem mais delongas, eu queria começar, né, eu introduzi aqui na fala, mas queria começar com uma proposta diferente, da gente se sincar aqui, como a gente fala, fazer o sync. Então, vou convidar que a gente faça uma meditação breve, aqui um momento de presença. Então, trazendo uma postura o mais confortável que vocês tiverem aí. Deixa eu deixar os meus... Eu tô com muitas coisas aqui, peraí. Deixa eu... Bom. Então, amiga, você tá com o som? Bom, então, sentado numa postura confortável, os pés, pode deixar isso o mais retinho possível que você conseguir deixar a sua coluna. Antes de eu começar, alguém aqui, vocês já meditam? Vocês têm essa prática, mais ou menos, yoga? Tá, boa. Uma boa resposta. Excelente resposta. Boa. É aquele momento que eu paro para meditar
tentei fazer mindfulness. Sim, sim. Mas aí vem a lista do que eu tenho que fazer. Perfeito. Todos os compromissos, os horários que eu tenho que mudar, mas eu juro que eu tenho. Perfeito. Isso já é tudo. Isso a gente vai falar disso depois também. Maravilha, que bom que você trouxe essa fala. Então, hoje a gente vai tentar aqui também um pouquinho, tá? Tá juntos aqui. Então, deixando... Posso pôr um gaiato? Pode. Então, palma das mãos viradas para cima, polegar e indicadores unidos aqui, deixando a coluna mais ereta possível. Relaxa os ombros, fecha os olhos. Começa inspirando bem profundo. E exala, solta o ar pela boca. Inspira profundo, solta o ar. Leva a sua atenção lá para a base da sua coluna. E sente o seu cóccix encaixando, como se tivesse um pezinho no seu cóccix, e puxa ele para baixo. E aí vai percebendo a sua perna, os seus pés. Percebe a base da sua coluna. E vai sentindo a presença dentro do seu corpo. Percebe que tem sempre alguma coisa acontecendo no nosso ambiente externo. Então eu vou te convidar a perceber os sons do ambiente, o mais longínquo que você conseguir perceber o som. Apesar de aqui estar bem silencioso. Acessa os sons da natureza. Percebe mesmo o ambiente que você está. Quase como se você conseguisse sentir a casa, a piscina, o condomínio. Expande até a praia. E gentilmente vai voltando a sua atenção para o ambiente interno. Percebendo que você está aqui e agora. E levando a atenção para o seu chakra cardíaco, o ponto central do seu peito. Inspira bem profundo. E solta o ar bem devagarzinho. A respiração é sempre o que nos mantém no momento presente, no aqui e agora. Então, seja lá o que esteja acontecendo, muitas vezes é só essa prática de respirar que vai te conectar nesse momento. Então mantenha ainda uma respiração consciente e, se você conseguir, inspire em 4 tempos e exala em 4 tempos. Começa a elevar a sua percepção como quem observa o que está acontecendo dentro de você. Às vezes vem um desconforto, um pensamento. Se mantenha apenas observando isso.
Lembra sempre que a natureza da mente é pensante. Não tem como não pensar. O que acontece é observar o pensamento. Vem agora trazendo o seu sankalpa, uma intenção para essa reunião aqui hoje, para o seu dia, para o seu final de semana. Uma intenção positiva, afirmativa. E essa intenção pode vir na forma de um agradecimento, de uma afirmação. E inspirando bem profundo. Exala novamente, soltando o ar pela boca. Pode fazer um som. Vamos mais uma vez fazendo um som, se autorregulando, relaxando o corpo. Inspirando bem profundo. Quando a gente solta, a gente relaxa, a gente se rende também. Apesar da gente ter uma intenção que vai guiar a nossa direção, a gente solta. Solta o controle, solta a necessidade de estar sempre certa. A gente se rende ao fluxo da vida. E devagarzinho vai mexendo os dedos das mãos e dos pés. Pode levar os ombros lá na orelha, dar uma espreguiçada também. Cresce o corpo. Sei que vocês estão apertadinhos. Gira o pescoço. Quando você sentir que você está pronta, você pode ir abrindo seus olhos novamente. Chegando na nossa presença aqui agora. Me contem, estão bem? Se sentem bem? Certo? Show. Bom, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Imagina. A gente está sempre na hora certa, apesar da gente querer ter sempre controlando. Bom. Bem? Pode deixar, se quiser deixar. Rolando. Vou beber uma água. Me contem. Oi? Bom, eu queria convidar que a gente abra também esse campo assim, né, da presença, já que fui convidada para abrir também o espaço do círculo, para que a gente coloque um pouco aqui das intenções, né, de como que você chega aqui, sabe? A gente às vezes acha que a presença, a meditação, esse desenvolvimento integral é algo muito místico ou é tipo, extraordinário. Mas o extraordinário mora no detalhe, né? No simples, na presença do aqui e agora mesmo. Então, eu queria convidar que a gente possa falar o nome e falar uma palavra do que está trazendo para esse espaço aqui. E pode ser bem breve mesmo, só para a gente fazer um círculo aqui. Abriu, de fato, o círculo. Quer começar lá? Começa. Eu sou a Laísa e eu trago a palavra propósito. Propósito. Vai lá, Má. Eu sou Maísa e trago a palavra resiliência. Boa. Isso aí. Eu sou a Eline e eu trago a palavra alegria. Boa. Sou Mônica Vieira e eu trago a palavra autoridade. Eu sou Cris e eu trago a palavra sabedoria. Sou Érica Teixeira, trago a palavra leveza. Eu sou Renata Freire e eu trago a palavra colaboração. Eu sou Cláudia Pedroso e acho que a palavra que me veio foi conexão. Conexão. Eu sou Thaís Andrade e me veio conexão também. Patrícia Dutra, eu trago partilha. Valéria Cabral. Pode repetir? Claro. Propósito. Boa. Meu nome é Luciana
Meu nome é Juliana, eu trago a palavra identidade. Sou Alicia Varenga, trago a palavra presença. Bom, todas incluídas nesse círculo, eu queria começar desse lugar, assim, né, de lembrar pra gente que a Valéria trouxe, né, eu sempre tento estar ali e tal, a vida vai estar sempre acontecendo, né, vocês viram, a gente começou, o cachorro já começou a latir, tipo assim, não tava nada acontecendo até que tudo tava acontecendo. E aí chega a gente, não sei o quê, e tudo bem, a vida é essa, a gente vai ficar lutando com isso? Não tem como, né, a gente ficar nesses embates. E muitas vezes a gente faz, né, planejamento, a gente se organiza, a gente executa, começa lá o plano a executar e tal. Mas se a gente não está realmente observando o que está acontecendo, a gente está querendo ir contra o fluxo da vida. E isso, né, nós estamos num círculo aqui de mulheres. A gente sabe muito bem que tem tanta coisa, né, que fica como papel, o nosso papel, né, a nossa responsabilidade, que por quê? E a gente... É uma pergunta que só de eu falar essa palavra já vem assim, ó, por que a gente faz isso? Né? Mas por que a gente ainda acredita que pra gente dar conta, a gente precisa fazer muito? Fazer. A gente sabe muito bem, historicamente, e né, na nossa microvida, né, que muitas vezes a gente sente a necessidade de fazer o dobro, o triplo, para se provar só o que é. E que a gente é muito já, né? Mas o convite é que hoje a gente enxergue a perspectiva por uma nova lente. Nós somos, né, mulheres, a gente carrega com a gente uma coisa que é o portal da existência, né, que é o nosso útero. E se a gente olhar para o nosso útero como esse portal da existência criativa, né, a gente pode, o chakra, inclusive o chakra, Sahasrara Chakra, o Swadhisthana Chakra, que é o sacral, ele está localizado aqui, né, no nosso baixo ventre, nos homens também, né, mas é que a gente ainda tem mais esse ambiente que é o útero, né, que é esse ambiente que acolhe a criação. Então é como se a gente tivesse esse portal criativo dentro da gente, em que é onde a criatividade acontece, né? A gente fala de filhos, mas projetos também são filhos, né? Projetos, ideias. Então a gente tem essa capacidade fisiológica de gestar coisas. E a gestação, ela é a energia feminina na sua inteireza, onde a gente consegue absorver, a gente consegue nutrir, a gente... É um espaço, pensem em útero, gente, é um espaço vazio, assim, tipo, é um espaço onde tudo e qualquer coisa pode acontecer ali. No caso, um filho, né, tipo assim, um ser humano. Não necessariamente a gente precisa ter filho para a gente ser mulher, né, pelo contrário. Mas o que eu quero trazer de perspectiva é que pensar assim, a nossa força está em nutrir, em abarcar o espaço vazio e permitir que as coisas cheguem. E isso, de forma prática, muitas vezes, é a gente olhando para a nossa rotina de fazer muitas coisas e ótimo, a gente conseguiu chegar nesse lugar aí, que eu tenho certeza que aqui todo mundo está falando de mulheres de negócio, né? Pessoas que têm empresas ou que são líderes, diretoras e que, né, a gente tá nessa posição que a gente está, né? Mas como que a gente chegou aqui? A gente pagou um preço muito alto. A gente sabe muito bem o preço que a gente vem pagando. A proposta aqui é que a gente, de agora em diante, talvez olhe para isso de uma maneira tipo, beleza, a gente chegou aqui, ok. Mas como que a gente vai seguir daqui em diante? Será que não tem um jeitinho, um pouquinho, né? A gente já teve muita mulher que, caramba, precisou fazer o que precisou pra gente chegar aqui, até aqui. Só que de agora em diante, talvez a gente possa conseguir fazer diferente. Fazer com mais presença, com mais magnetismo e menos força de tanta ação, assim. E eu sei que em alguns espaços a gente ainda precisa, né, com muita inteligência, saber que momento a gente vai fazer mais força e que momento a gente vai estar mais magnética, que a gente vai estar só estando na presença. E isso é o desenvolvimento integral. É a gente ter a inteligência vem da palavra intellegere, que é escolher entre. Então, quando a gente tem muita clareza do que é a energia feminina, do que é a energia masculina e como ela se manifesta dentro da gente, a gente consegue escolher entre, num espaço, aqui eu vou estar mais
Pra dentro. Eu vou estar mais feminina, eu vou estar mais receptiva. Em alguns outros espaços eu vou precisar me posicionar. Mas eu não preciso estar sempre me posicionando, eu não preciso estar sempre numa postura de pra fora e tô aqui, vou fazer. E eu, Alice, sou muito yang, assim, eu tenho energia natural, minha personalidade é muito yang, muito pra fora. Então, ao longo desse caminho que eu vim fazendo, foi exatamente sendo esse lugar de aperfeiçoamento, de conhecer a minha energia, saber a minha potencialidade, saber o que eu sou boa e me desenvolver. Eu falo que são 3 momentos que a gente tem: o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o autoaperfeiçoamento. Então, só se conhecer, a gente fica obesa mental, né? Só conhecimento. No desenvolvimento, a gente vai pra frente. Quem trouxe a palavra sabedoria? Sabedoria. É onde o conhecimento vira sabedoria, em que eu me conheço, eu sei que eu sou muito yang. Eu vou continuar sempre sendo muito yang? Sendo muito pra fora, querendo resolver tudo e todos os problemas de todo mundo? A pessoa me conta uma ideia, eu já tô. Então vamos mandar um plano de ação aqui agora. Vamos lá, montar uma business model Canva. Então, assim, a pessoa só me contou a ideia. Tipo assim, me pediu ajuda, tá querendo alguma coisa com isso? Às vezes a pessoa não quer, às vezes é um relacionamento amoroso, inclusive. A pessoa tá ali, tá só trocando ideia. E a gente já querendo resolver tudo, porque a gente tem essa tendência, ainda mais com mulheres, quem se for mãe, então é mais ainda, né? Já tá nesse outro arquétipo. Eu ainda não sou no arquétipo da mãe como atuante, mas é mais ainda. Então, o desenvolvimento é esse lugar de deixa eu ter presença para entender o que essa situação tá pedindo de mim. E não necessariamente já ficar doando, porque senão a gente fica quebrada também. A gente doa mais do que precisa, a gente vai se fragmentando cada vez mais e sendo menos a gente. A gente tá menos preenchida da gente e tá querendo, caramba, tá pra fora. E o autoaperfeiçoamento é isso, é saber lapidar na prática, ali na ação, naquela coisa acontecendo. Né? Como se o ideal fosse que a gente, né, o autoaperfeiçoamento é o nosso propósito, assim, maior, é o nosso ideal, né? De tipo, se a gente fosse botar num símbolo, seria um círculo, como aquele quadro ali, que tá ali atrás, que é um círculo que o centro, o núcleo, né? Por que a imagem do círculo é esse lugar de ideal? Porque é onde o núcleo, ele é equidistante o centro é equidistante da borda. Então é como se a gente estivesse na nossa lapidação máxima de ser em unidade. Mas aí é um papo mais profundo ainda. Mas também trazendo, né, a palavra propósito, quando a gente pensa em propósito, muitas vezes a gente pensa em algo muito grandioso, né? Meu propósito. E aí eu tenho que ser Jesus, né? Tipo assim, meu Deus, mudar o mundo, revolucionário. Mas o nosso grande propósito é estar aqui e ser quem a gente veio ser. Tipo, na essência do que a gente veio ser. E por mais que às vezes vocês aqui possam ter, às vezes, ideias muito visionárias, eu imagino que esse grupo possa ter também mulheres muito visionárias que enxergam muitas coisas, a gente fica muito tensa, às vezes, porque a gente quer fazer muitas coisas, mas a verdade é que a gente só precisa fazer o que a gente veio fazer. Só isso. Porque se a gente confia em colaboração, a gente está aqui em egrégoras, né? A gente está aqui em sociedade, né? Então, o outro vai fazer também só a parte dele. Aí, olha só como fica de boinha. Aí, a outra vai fazer só a parte dela. Aí, olha só a rede que se constrói. Todo mundo só fazendo a sua parte. A gente se conecta. Eu não preciso fazer tudo de todo mundo. Eu só preciso fazer a minha parte. Seguir e ser quem eu sou. E isso, na prática, é o desafio, porque a gente precisa sair e abrir mão do tal do controle. O tal do controle. Porque se eu não controlo, então eu vou ser menos. Então eu vou ser atingida. E aí tudo que eu conquistei vai cair, vai desmoronar. E, meu Deus, vou precisar me prender a isso aqui. Mas e se a gente não for nada disso? Se a gente começar a perceber que, cara, eu sou o todo. Lá falou agora. Passou por um portal ontem em Saquarema. Falou brincando. Passei por um portal e recebi que eu precisava fazer um pedido. Mas aí eu falei, não, mas só abundância, vou fazer 2. Ela podia ter feito quando ela quisesse, né? Porque a abundância, então, é sobre ser tudo. É sobre Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades, né? E a gente se apega, às vezes, a uma personalidade nossa, a um fragmento da nossa personalidade. Porque muitas vezes foi aquilo que foi construindo ao longo do caminho, né? Sei lá, 40, 50 anos, às vezes, de ser essa pessoa. Ser, sei lá, a que dá conta de tudo. A que
é a líder do grupo, ou a que é a mãezona, ou a que é, sabe? Ou às vezes é um cargo mesmo, né? Você se identifica com aquilo, porque aquilo faz parte de como que você foi crescendo. Então a gente sabe que quebrar isso é um... Ai, meu Deus, e aí eu vou ser o quê? Eu vou ser o quê? Eu vou ser quem? Presença. Você é tudo isso. Você é tudo isso que você é. Não é só um fragmento, uma parte. Como que isso chega pra vocês? Assim, queria trazer aqui um pouquinho, abrir até pra gente, porque já vai finalizar, mas eu queria... Como que falar sobre meditação e desenvolvimento integral, propósito, como que isso chega pra vocês? Quem quer falar um pouquinho? Pode falar, Lívia. Seja bem-vinda, amiga. Desculpa. Fala. Esse é o meu segundo encontro e aconteceu uma coisa bem mágica aqui comigo. Uhum. E é esse relato. Boa. É pertinente porque eu acho que tem tudo a ver com o que você falou aí. Uhum. Fantástico. Eu me identifico com tudo que você falou. Acredito que muitas aqui também. Né? Eu sou uma pessoa muito acelerada. E no primeiro encontro, quando eu cheguei desse jeito, gente. Estava em outro evento de mulheres antes daqui. Legal. Diferente desse, tá? Só eu gosto de meio, né? Uhum. E tava todo mundo nesse ritmo. Uhum. Fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falei assim, não, tem que chegar na quarta, calma. Porque o outro momento é totalmente diferente, eu tenho que me reconectar. Porque eu tô, assim, eu tô aqui fazendo outras coisas, não tô conectada comigo. Uhum. Né? E aí eu me lembrei muito do primeiro encontro. Eu cheguei aqui, eu não cheguei atrasada, não estava no outro evento, mas eu cheguei e estava fazendo, você tinha muito fome de água. Você se lembra disso? E aí eu sempre, todo mundo assim, a gente fez a meditação, eu não consegui concentrar. Uhum. Foi um pouco difícil para mim. Não consigo. E aí a gente estava falando que a palavra era sobre como você se vê. Foi muito mais difícil para mim do que hoje. Uhum. Eu pensei assim, quem sou eu? Mas, né? Porque eu sei que no dia a dia eu sou a mãe, eu sou empresária, eu sou isso, mas assim, como eu me vejo, né? Eu percebi que eu não tinha esse espelho para mim. Uhum. E às vezes a gente vai tomar café, né? Vai ver outras mulheres. Não é só sobre isso. Esses encontros aqui, eu fiz questão de vir no último, eu fiquei super triste, não consegui vir, Uhum. porque eu tive essa coisa de me reconectar comigo mesma. Eu demorei, Uhum. tá? Aconteceu assim no final, por culpa minha, porque realmente eu não estava conseguindo me aproximar de mim. Uhum. Muita facilidade para falar dela, achei fantástico. Virei fã dela. Eu não preciso sentada ali falando. É. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que facilidade que essa mulher tem para falar dela. Uhum. Né? Que coisa linda. Eu quero ter isso para mim também. Uhum. E isso foi foi um divisor de águas para mim. Porque quando eu saí daqui eu comecei a buscar essa coisa da meditação, de conseguir me conectar. Então assim, eu falei, gente, eu tenho que ir nos próximos, eu tenho que participar, porque fez muita diferença para mim. E hoje chegar aqui e ouvir você falar sobre isso, é muito bom, porque eu tô nesse processo ainda, tá, gente? Claro, Agora... claro. É só aperta start ali, tá achando que tem fim? Sim, e aí eu vejo assim, pessoas tão jovens, né, já com essa visão, eu falo assim, gente, por que eu não pensei isso lá atrás? Podia ter pensado nisso, mas tudo bem, vai dar tempo, eu tô aqui, né, então dá tempo. E aí eu fico você falando assim, olha, a gente é tudo isso, mas a gente precisa ter presença. Essa palavra mexeu comigo. Mexeu comigo, porque a minha presença, assim, dentro desse meu processo, é assim, vou deixar meu celular em outro lugar que não esteja comigo. Eu deixei ele que foi sentado aqui. Então, isso, no meu processo, é que eu tô conseguindo, gente, me desconectar. Eu tenho 2 celulares ali que eu não consigo, eu não fico mais nervosa, então já tá no caminho, vamos. E eu ficava super tensa, né, que eu tinha que estar conectada com o mundo todo o tempo inteiro. Então, eu agradeço muito. Essa palavra mexeu comigo especificamente de uma maneira muito forte. Acho não, tenho certeza. Vai ser mais um avanço para mim, como pessoa. Ter essa palavra, que agora eu vou escrever para mim, como eu fiz outra vez. E vou usar para mim. Te agradeço muito por isso. Agradeço a presença de todas aqui, né? Compartilhar isso. É muito gostoso compartilhar isso com outras mulheres. Sim. E eu pretendo levar nesses outros grupos de negócios que eu participo, que são especificamente de negócios, o que eu aprendo aqui também. Como eu aprendi na primeira vez. Perfeito. Então, vai ser bem enriquecedor para todo mundo, né? Sim. É isso. A gente falou várias coisas muito importantes. Vou fazer um zoom in aí na sua fala, assim,
levar para outros espaços. Se vocês estão tendo a oportunidade de acessar isso aqui, não é todo mundo, de verdade. A gente sabe que não é mesmo, né? Então, assim, levem. E esse é o lugar da presença. E esse é todo, para mim, assim, essa é toda o trabalho e o objetivo. É que vocês percebam que ser quem vocês são é tudo. Quem vocês estão sendo nos lugares que vocês estão. Qual é a presença que vocês levam para os lugares? É a presença do caos ou é a presença do... Presença com... Como se, tipo assim... Com essência, tipo, como se a gente fosse pensar assim... É porque pensar no bambu, o bambu é muito forte também. Mas é porque, assim, é como se fosse assim, é uma coisa oca por dentro ou é uma coisa robusta. E isso, quando você tá em robustez, você não tem medo de perder uma ligação. Você não tem medo de perder um cliente. Tipo assim, não existe esse medo. Porque não existe perder. Esse é o ponto. Entende? Quando você vira essa chave, você fica na presença aonde você tá. E o que sai, você entende. Você fala assim, ok, agradeço por ele ter chegado, por esse cliente ter me ensinado, por eu ter ido para outro patamar, porque quando eu falo da metodologia da Meio, ela é um símbolo do infinito. E por que é um símbolo do infinito? Porque ela é ou seja, o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento pessoal e do negócio, e do trabalho. O nosso trabalho, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente vai e entrega mais coisa no trabalho, ou nas relações, de maneira geral, eu com o todo. Só que as nossas relações, seja de trabalho, seja social, seja amorosa, né, afetiva, ela faz com que a gente tenha umas demandas, né? Ou a gente trava e não se desenvolve, e aí a coisa não roda, essa engrenagem não roda, ou então eu vou me desenvolver aqui. O que esse cliente, esse santo cliente está querendo me ensinar? Ou o que ele está trazendo de oportunidade para eu aprender? Essa negociação, esse cliente, esse relacionamento, o quê? Aí eu, cresço mais. Aí eu tenho mais input para dar para o meu negócio, para o meu trabalho, para as minhas relações. E de novo, volto. Então, é um ciclo que ele vai se retroalimentando. Então, essas chavinhas de lente que a gente vai virando, vai ajudando a gente a construir um novo mundo. Novas relações. Porque se eu sei impor limite, eu ensino pro outro que ele também pode fazer isso. Que ele não precisa me responder uma mensagem 2 horas da manhã. Tipo, se alguém aqui é médica, às vezes sim. Se você não lida com, sei lá, com a vida ali acontecendo muito, beleza, tudo bem. E mesmo médica, assim, a gente ainda tem uns contextos, né? Então, o quanto ao que a gente tá dizendo sim na nossa vida. Outro dia a gente eu tava numa sessão e a pessoa tava saindo de um burnout. Agora eu acho que eu tô pronta pra fazer isso, tal. E ela me perguntou assim, ela é muito querida, ela me perguntou assim, Alice, mas você acredita nessa coisa de cocriação da realidade? Aí eu, vou te fazer uma pergunta só pra tentar entender. Eu falei, quem que disse sim pra todos os projetos que você estava envolvidos, que te deram o burnout, te trouxeram essa sensação de, eu não vou dar conta? Aí ela, fui eu que falei. Eu falei, quem criou essa realidade que estava se manifestando? Eu falei, não precisa ser muito místico para pensar sobre criação da realidade, mas a gente faz isso e não é um lugar de culpa, de chicotear, fui eu sou ruim. Não, é só uma constatação do tipo, putz, verdade, eu não consegui colocar os limites. E isso é só uma camada aqui, é uma resposta da camada superficial, porque aí a gente vai precisar, né, olhar para muitas outras coisas. Por que o que em mim, ou que crença em mim, o que eu acredito que faz com que eu acredite que eu não posso dizer não para alguma coisa, que eu acho que eu vou perder alguma coisa. O que em mim, ou o que foi construído em mim, que fez com que esse seja o meu mecanismo. E não tem nada de errado, gente. É tipo assim, ok, é só olhar. O autoconhecimento, às vezes, ele pode ser essa coisa penosa, né? Mas ele pode ser racional também. Tipo, tá, é isso. E desse lugar eu acolho, e aí entra a emoção. Eu acolho isso. Por que eu não vi antes? Porque não era pra ver antes. Porque, né, era pra ser agora. Então, quando a gente não luta com a vida, também é isso. Chegou agora. Então, de agora em diante. E o que veio anterior, é o que veio anterior. Eu vou integrar isso. Né? O processo, às vezes, de cura, a gente fica
querendo curar as coisas. Às vezes é só integrar essa percepção, sabe? Não é sobre estar errado, é sobre de agora em diante eu tenho uma outra consciência e aí eu vou expandindo e vou integrando, vou expandindo e vou integrando. Então eu vou fechar com essa fala porque a gente precisa ir para a próxima, mas que a gente possa expandir e integrar, expandir e integrar, expandir e integrar e levar presença para onde vocês estiverem. Muito obrigada pela presença de todos. Sempre maravilhosa. É só um pequeno, né? Ai, meu Deus, eu quero mais. Vai passar aqui, mas a gente vai passar depois para vocês conhecerem mais o trabalho da Alice, que é maravilhoso, com empreendedores também. Só queria trazer uma pequena fala antes da gente dar um break e tomar uma água aí no banheiro. Você trouxe uma palavra que depois a Alice repetiu e eu só queria trazer porque eu senti no meu coração de reforçar sobre ela. Você falou assim, eu não sabia falar sobre mim e eu me senti com culpa. Vamos começar, nós mulheres, que a gente carrega a culpa como se fosse a nossa melhor amiga, e isso está presente no inconsciente coletivo feminino, vamos começar a trocar a palavra culpa por responsabilidade? Ela traz menos peso. Então, assim, por que só agora eu soube, que nem a Alice falou assim, a partir do momento que eu vi, eu comecei a existir numa nova consciência. Não vou me culpar porque eu não soube disso ontem. Eu vou me alegrar porque eu soube disso hoje. E a partir daqui, eu vou fazer sem culpa, mas com responsabilidade. A partir do estado de consciência que eu recebi, da sabedoria nova que eu recebi, vou começar a ter atitudes e escolhas diferentes. E aí eu me alegro. Eu não me entristeço porque eu não soube disso antes. É sempre daqui pra frente. Estar em presença é entender que o ontem também não existe. A única coisa que eu posso fazer é o agora. Porque tudo que a gente tem, eu tenho até tatuado, aqui e agora. Que é para nunca esquecer que é a única coisa que a gente tem acesso. Né? O amanhã não existe, o ontem também não existe. Tudo que a gente tem é o estado de presença. Então vamos trocar a culpa pela responsabilidade, vamos trocar o arrependimento de não ter recebido essa informação antes pela gratidão de ter aprendido. Pode ser? Posso falar? Claro. Alice, a Maísa, minha chefinha, já tinha dito quão maravilhosa você é. Obrigada. Mas a minha percepção é que dá vontade de levar você comigo do meu lado o tempo inteiro, nessas decisões da vida, porque parece que você estava falando, você estava olhando para todas, mas parece que você estava Contigo. Maravilha. Obrigada, Tamo junto. A gente conversa depois.